Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Relatório do Anuário Estatístico da Previdência Social de 2011 mostrou que aumentou o número de acidentes e mortes no trabalho. Hoje nós vamos conversar com a secretária nacional da Saúde do Trabalhador, Junéia Batista, que é dirigente nacional da CUT. Ela vai fazer uma análise das ações para a prevenção dos acidentes do trabalho em nosso país. Junéia, obrigada por estar conosco. Junéia, trabalhos de prevenção de acidentes de trabalho são realizados, mas há muito tempo no Brasil, né? E hoje, nós podemos dizer que no Brasil as empresas já incorporaram como um valor a importância da prevenção do acidente do trabalho? Eu acredito que não, Maria Lídia. Boa noite aos telespectadores aqui da Rádio Gazeta, da TV Gazeta. Olha, eu acredito que não. Ainda que pese, né, o ano passado, a presidente Dilma ter lançado a Política Nacional de Saúde do Trabalhador numa comissão tripartite, uma comissão tripartite, são governos, trabalhadores e empresários, né, com a ideia de você discutir um pouco a prevenção de acidentes e mortes do trabalho. Mas, em nossa opinião, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, ainda temos muito que caminhar, né? O empresário tem muito a visão de que o acidente de trabalho ocorre porque o trabalhador não é treinado ou então porque ele é negligente. E na nossa opinião, não. Na nossa opinião, significa metas abusivas, terceirização, processo de trabalho, metas, ritmo de trabalho muito intenso. E a própria fragilidade do poder público em fiscalizar essas ações de vigilância sanitária. Entender? Ter uma coisa mais integrada entre o Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, pensando juntamente com o empresariado brasileiro. Quer dizer, priorizar. Uma prioridade. Então, não é priorizado sequer pelo poder central, pelo próprio governo. Não é. Por exemplo, nos auditores fiscais do trabalho, eles não têm o papel de fiscalizarem questões de saúde do trabalhador, mas eles podem ver a questão do meio, do processo de produção e apontar, né, para a empresa, para o próprio Estado, como se pode melhorar essa situação. E nós temos falta desses profissionais, é muito pouco. Trazendo aqui para as empresas. Para as empresas. As empresas, elas muitas vezes equipam, elas têm as suas CIPAs, elas oferecem equipamentos que são exigidos por lei, essas CIPAs têm as suas eleições, envolve a comunidade do trabalho, mas o que é erro mais comum para que os números estejam no limite em que eles estão tendo aumentado acidentes e mortes? O que é que se erra mais? A CIPA é um instrumento da época ainda do Getúlio Vargas, né? O Ministério do Trabalho criou a consolidação das leis do trabalho. Na nossa opinião, nós defendemos uma comissão interna de prevenção de acidentes eleita pelos trabalhadores e eles é que têm que discutir entre eles qual é o processo de trabalho, como é que é a planta, o local de trabalho, quais os riscos que oferecem. Onde eles vivem. Onde eles vivem. Então, assim, da forma como hoje as CIPAs, poucas empresas dão muita seriedade à CIPA, porque ela é uma ferramenta legal, é obrigado a ter, porém pouco é utilizada da forma como deveria ser. Por exemplo, o presidente da CIPA muitas vezes é alguém ligado ao dono da empresa. E nós achamos que deveria ser gerida. Quer dizer, uma CIPA para inglês ver, digamos, é só para cumprir o preceito legal, para inglês ver. E um dado que eu acho que é importante colocar aqui, por exemplo, os trabalhadores informais e os trabalhadores do serviço público não aparece estatística nenhuma. Ninguém nunca se preocupou com isso. Então agora começa um debate também no governo federal. Então tem muito mais do que aparece na estatística. Então assim, não é só o empresário privado, nós estamos falando também do poder público constituído, não tem dados. Que sofre acidentes. Exatamente, também, muitos claro. acidentes. Né? Mas, Junéia, de quem é a responsabilidade quando o trabalhador tem os equipamentos e ele possa ser de fato negligente? É dele, trabalhador, que acabou não usando o equipamento de prevenção ou atendendo à orientação, ou é da empresa que não orienta suficientemente, nem cobra, nem exige a utilização do equipamento? É assim, o equipamento muitas vezes é usado porque ele precisa de um determinado tipo de trabalho, ele precisa usar um determinado tipo de equipamento, porque faz parte daquele tipo de trabalho. Mas não é equipamento se não houver investimento da empresa
para que o processo de trabalho seja o mais danoso possível, né, o equipamento acaba sendo uma forma do trabalhador se adaptar ao processo de trabalho e não o contrário. Não sei se é uma coisa sutil, mas assim, eu não tenho que me adaptar ao processo de trabalho. O processo de trabalho é que tem que se adaptar a mim, ao trabalhador. Então, a forma como é feito hoje é assim, eu tenho um tempo de produção, eu tenho uma meta para cumprir. Então, o empresário não vai visar isso, ele vai visar o lucro mesmo, né? Não estou dizendo que o cumprimento da meta, seja como for. Exatamente. Então, mas assim, e aí, quando acontecem os acidentes e as mortes, de quem é o ônus? Claro, porque da família, da pessoa que morreu, que ficou com a sequela, mas a empresa não tem ônus? O Ministério da Previdência Social, porque o trabalhador vai para o sistema de previdência e o empregador pode repor essa pessoa, né? Os dados provaram muitas pessoas que ficaram permanentemente incapacitadas, não voltam mais ao trabalho. Mais de 14 mil. Nós estamos falando em pessoas com idade entre 19 e 34 anos. Gente, é a época da produção, mas essa massa de pessoas tem muito no Brasil, em todo o mundo. Então, assim, na verdade, a gente acha que tem que repensar o modo de produção, repensar as metas. São essas questões, não se trata só do equipamento, não se trata da orientação, se trata mesmo, na verdade, se trata do lucro, a maneira como está sendo feito. Da forma do lucro. Mas, para encerrar, eu gostaria que você dissesse para o pequeno empresário, o médio empresário que está nos assistindo, né? Aquelas pessoas, qual é o ganho para a empresa que valoriza a segurança no trabalho? O ganho é social, é de você investir mesmo nos equipamentos, investir na forma no processo de trabalho, você garante promover a saúde. Não é só discutir a prevenção à saúde, tem formas de como países já do primeiro mundo já tem essa forma de como se pensa, né? Você discutir uma jornada de trabalho a menos, você discutir volta sempre para essa questão, né, das metas, porque nós vivemos num processo de capitalismo muito selvagem. Então, à medida em que o empresário pensa, né, olha, nós vamos ganhar, né, mas uma parte nós vamos ter que investir. Quando acontecem as duas coisas, ganha o empresário, ganha a sociedade, ganha os trabalhadores. Porque o trabalhador quer ganhar o seu dinheiro, né, e o empresário quer ter o seu lucro. E a sociedade quer o produto que está sendo oferecido. Então, eu penso que ganha todo mundo. Muito obrigada, Juné. Uma boa noite. Boa noite.